Olá, boa tarde. Tentar responder essas questões aqui com a maior brevidade possível, ok? Quanto aos desafios ali, né, que enfrentaria nos testes AB em larga escala, são desafios operacionais, né, da ordem operacional e de modelagem estatística, né, basicamente, né? Quanto aos operacionais ali, a gente tem que garantir a escalabilidade, né, do ambiente, do sistema, né? A gente tem que evitar a interferência entre os usuários, né? A gente tem que evitar a persistência, de usuários, a latência do sistema também. Tem que evitar essas coisas. Quanto ali à modelagem estatística, né? Seria um desafio, verificar o power estatístico, né? Devido à dimensão das amostras, né? Elevadas. Teria que verificar o viés de seleção também, importante, né? A definição também adequada da métrica de avaliação, para o que se pretende avaliar, né? Seriam né, essas questões assim, que seriam os desafios, no caso, né? Quanto à decisão, quanto a quais principais pontos de decisão, né, associados à modelagem com o problema de reinforcement learning, ah, seria, por exemplo, definição, né, do ambiente, a definição, a modelagem da função de recompensa, né, no caso. A escolha também, a escolha do algoritmo, né, que se vai utilizar, né, teria que escolher bem esse algoritmo, né, a definição da taxa de exploração, por exemplo, né, verificar também se o ambiente é simulável, né, seria um ponto relevante, né, se avaliar, e também verificar a capacidade de resetar o ambiente, né, para uma condição default, por exemplo, né, quais as sinergias e contrastes, né, de testes AB e modelo RL. Contraste ali você tem para o teste AB, né? Você tem ah, o objetivo, né, do teste AB, que é você avaliar uma mudança específica, né? No caso ali, uma mudança específica e pontual, né? Quanto para o RL, você tem que aprender um comportamento ótimo adaptativo, né? No caso, né? Então, ali, se for avaliar uma questão de tempo de aprendizado, por exemplo, o teste AB é um tempo estático, um tempo curto, né? Uma análise pontual, no caso, né? Se você for considerar o tempo de aprendizado ali do modelo RL, é contínuo, longo prazo, tá? Definição, porque é um aprendizado contínuo, é dinâmico, né? Esse tempo, né? A adaptabilidade, no caso da RL, é alta, né? Seria alta. Você ajusta as ações com base na recompensa, né? Então, a adaptabilidade ali é alta em comparação ao outro também, né? O teste AB, que você não tem adaptabilidade no caso, né? Porque você tem uma variação, uma aplicação de uma variação, seja a médio o que aconteceu, né? De acordo com essa aplicação da variação ali, né? No sistema que você quer melhorar, né? No caso. Quanto a custo de erro, por exemplo, né? No caso de você escolher adequadamente uma amostra, no teste AB tende a ser baixo. E no modelo RL, ele tende a ser alto, né? Se o agente ele explora mal as ações, né? Se explora ações ruins, por exemplo, né? No caso, assim, de sinergia, por exemplo, a sinergia, eu poderia usar os dois modelos acoplados, por exemplo, né? Eu faço uma avaliação prévia com o teste AB, né? E a saída dessa avaliação eu uso como entrada do modelo RL, por exemplo. Poderia ter uma sinergia nesse sentido, né? Inclua, tá, cenários de aplicações factíveis, né? Por exemplo, no teste AB, campanhas de marketing digital, por exemplo, né? Eu quero verificar se uma mudança lá na campanha vai surtir um efeito desejado, né? Por exemplo, o caso de decisões pontuais, né? Decisões binárias, né? Com métricas bem claras, assim, dá para utilizar, né? O teste AB.
No caso do RL, assim, onde você tem, por exemplo, recomendações de vídeo, de streaming, por exemplo, né? Otimização de tempo em fila, por exemplo, né? É um caso mais específico, né? É, o caso de cenários de aplicações inviáveis, né? No caso, assim, do teste AB, onde você tem ações com efeito cumulativo, né? Onde não é pontual a coisa, né? E no caso do RL, assim, ambiente que você não tem a capacidade de simular, né? Você não tem a capacidade de simular aquele ambiente. E também onde tem pouca ou nenhuma sinalização de recompensa, por exemplo, né? Onde não dá para utilizar esse teste. E critérios de avaliação da efetividade. Critério de avaliação da efetividade, no caso ali do teste AB, né? Você tem a significância estatística, né? Você tem que fazer avaliações estatísticas, no caso, né? Tem a magnitude do efeito, que você pode avaliar, né? A diferença absoluta ou relativa, né? Tem o poder estatístico, o tamanho da amostra, que você pode verificar. Quanto ao RL, assim, tem a velocidade de convergência, a estabilidade da política de aprendizagem, a robustez a ruídos em mudanças no ambiente. Você dá para avaliar esses pontos, né? Esses pontos, basicamente, né? Quanto à intuição e formalização, né? A intuição do teste AB é você pegar um grupo B e verificar se com uma determinada métrica, né, que você está mudando, se houve melhora, né, em relação a um grupo A, por exemplo, né? E a formalização se dá por teste de hipóteses, por exemplo, né, por intervalos de confiança, fazer uma análise estatística bayesiana, por exemplo, ocasional, né? Já no modelo RL, você tem uma questão, né, que é qual a ação máxima, qual ação maximizada a recompensa, né, por exemplo, que maximiza a recompensa total ao longo do tempo, né? Que ação que vai a ação esperada no caso, né? Que vai maximizar essa recompensa, né? Positiva no caso, né? De ação esperada. E daí, para isso, você tem a formalização, né? Você tem uma modelagem ali, um processo, né? Vai ter um processo de decisão por Markov, por exemplo, né? E daí você também pode escolher os algoritmos clássicos, alguns algoritmos clássicos para fazer essa análise, né? Você tem o Q-learning, você tem o Actor Critic, você tem o Bandits, você tem alguns algoritmos que você pode aplicar esse tipo de análise, né? Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para uma nova entrevista, se assim for. Muito obrigado, viu?